Para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia Vassalo da CG Consultores. Hoje eu vou falar sobre o serviço de conexão à internet. Talvez você já saiba, talvez não, mas o fato é que serviço de conexão à internet não é telecom. E você precisa saber disso, não só precisa saber disso, como você precisa aprender a lidar com esse serviço no seu provedor de internet. Todo provedor de internet vende planos de internet e esse plano é composto de dois serviços completamente diferentes. Eu estou falando do serviço de conexão à internet, propriamente dito, e do serviço de comunicação multimídia, que é o SCM. Saber o que cada um desses serviços faz para tornar possível o acesso à internet faz toda a diferença na hora de você pagar os seus impostos. Se você aplicar o conceito correto de cada um deles, você vai conseguir reduzir os impostos do provedor de internet em até 20% e de forma totalmente legalizada. Tem dois pontos relevantes aqui que eu preciso deixar mais claro, dois termos eu posso dizer. Você já deve ter ouvido falar bastante aí em operadoras de telecom. Essas empresas operadoras são empresas que conseguiram uma concessão do Ministério das Comunicações para explorar um recurso público. Isso significa dizer que o governo investiu dinheiro nessas empresas para que elas construam as redes e elas vendam, então, o serviço de comunicação multimídia, o SCM. O detalhe aí, mais relevante, é que essas empresas, essas operadoras, elas estão proibidas de vender o serviço de conexão à internet. Isso é muito relevante a gente ressaltar aqui. As operadoras são proibidas de vender o serviço de conexão à internet. Essa é uma regra lá da concessão. Já as prestadoras de telecom são aquelas empresas, os provedores de internet, talvez seja você que esteja me assistindo aí, os provedores de internet que conseguiram uma autorização da Anatel, uma outorga SCM, hoje a outorga única, né, de serviço de telecom, conseguiu uma outorga da Anatel para prestar o serviço de SCM, de serviço de telecom, a nível nacional. E tem um detalhe, ela pode também vender o serviço de conexão à internet. Ela tem o direito de vender o serviço de conexão à internet. Você já deve ter ouvido falar do efeito manada, né? É quando o gado estoura e sai todo mundo correndo atrás, né? E isso significa dizer o quê? O que eu vejo acontecer é que o efeito manada nada mais é do que a maioria das pessoas irem fazendo alguma ação, promovendo uma ação, porque tem uma quantidade significativa de pessoas fazendo daquela maneira. Mas ela não sabe qual vai ser o destino, ela não sabe se o que ela vai encontrar lá na frente é o que ela precisa de fato, né? Se é para ela aquilo que está para ser encontrado lá na frente. E isso faz muita diferença mesmo, né? O que acontece é que os entendimentos da lei, ela gera entendimentos divergentes, elas geram dupla interpretação e muitas vezes incoerente, dependendo dessa análise, né? Precisa ter um entendimento muito amplo da lei para que você consiga conclusões assertivas. E eu vejo muita gente falando em verdades acerca deste assunto por falta de entendimento da lei, por falta de não ter conceitos bem definidos sobre este assunto. E o mercado de vocês, ele está muito visado pelo fisco. Eu recomendo fortemente, eu super recomendo que vocês ajam de forma preventiva. Todas as ações, elas sejam pensando no futuro, preventiva, para que vocês, então, não sofram com possíveis fiscalizações lá na frente, ok? Todas as suas ações, elas devem estar cercadas de embasamento legal de qualidade, que gere uma segurança para a sua empresa. Isso é fundamental. E agora vamos lá. Para que o serviço de conexão à internet ele possa ser prestado, precisa existir dois serviços distintos, né? Que um deles é o serviço de telecomunicações e o outro é o serviço de conexão à rede mundial de internet, ok? Então vamos olhar para esse ponto aqui. Aqui está a minha rede mundial de internet e o objetivo da prestadora de telecom hoje é conectar o maior número de pessoas a essa rede. E aí, nós precisamos, vocês se deparam com a primeira prestação de serviço, que é o serviço de conexão à internet. Essa prestação de serviço de conexão à internet, ela permite o usuário
ela dá permissão do usuário ter acesso à rede mundial de internet. Então, vamos imaginar que esse serviço de conexão à internet aqui, ele acontece em que momento e de que maneira? Ele acontece aqui no seu NOC. É aqui que você faz o controle de acesso dos seus usuários à rede mundial de internet. E o seu NOC, normalmente, ele é composto, aqui chega o seu link, você tem um big servidor ali, roteadores, softwares, switches, todos esses recursos, uma vez combinados, eles vão, então, prover a conexão das pessoas, dos usuários à internet. Isso é o serviço de conexão à internet. E para que isso aconteça, nós temos necessidade de um outro serviço, que é o serviço de telecom. Eu estou falando aqui do serviço de SCM. O serviço de SCM, ele é um serviço fixo que oferece a capacidade de transmissão de dados, que podem ser informações, áudio ou imagem. No SCM, a prestadora de telecom, ela, através da sua rede de telecom, através da sua rede própria de telecom, o que ela faz? Ela gera uma capacidade de transmissão. Ela gera uma capacidade de transmissão entre o usuário. Opa! Assim. Ela coloca à disposição do usuário uma capacidade de transmissão para ser possível, então, a deslocamento da informação de um lado para o outro. Isso é o serviço de comunicação multimídia. E, na sua maioria absoluta, as empresas de telecom, ela conecta os seus usuários ao centro da rede de telecom, que é o NOC da empresa. É ali que acontece toda a sistemática de controle, toda a inteligência para que leve o usuário a ter acesso ao que ele precisa. E eu vou compartilhar com vocês aqui 3 serviços de telecom, os principais, só para a gente destacar alguns pontos relevantes. A gente tem o serviço de SCM, que disponibiliza a capacidade de transmissão para o usuário. Nós temos aqui também o serviço SEAC. SEAC disponibiliza a TV por assinatura pelo set-top box. Importante ressaltar aqui que no caso do SEAC acontece a disponibilização da TV por assinatura pelo set-top box. E nós temos também o STFC. STFC é o serviço de telefonia fixa comutada. Ele disponibiliza as chamadas telefônicas para a rede pública. Esses são os 3 serviços de telecom mais usuais que vocês devem ter acesso. Complementar a isso, que é muito relevante aqui para essa nossa conversa de hoje, é que o serviço de telecom ele é tributado pelo Estado, pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS. No caso do SEAC em si, isso acontece, todos os serviços de telecom, ressaltando aqui, vai incidir a mesma alíquota de ICMS, dependendo do seu regime tributário, dependendo do seu posicionamento do Simples, é claro, né, se você estiver no Simples. E aqui, em detalhe, o serviço de SEAC, ele tem uma ressalva aqui muito importante. Ele tem uma redução na base de cálculo devido à incidência de imposto sobre o valor total do pacote de uma TV por assinatura, que inclui o direito de acesso à programação. Então, no SEAC, você precisa considerar que ele tem uma redução na base de cálculo. Agora, os demais serviços de telecom, eles têm incidência igual aqui de alíquota, ok? Agora, vou fazer aqui um parêntese de 3 serviços que não são serviços de telecom. Eles são complementares ao serviço de telecom. Nós temos aqui o serviço SCI, que é o serviço de conexão à internet, provê ao usuário a conexão à internet. Nós temos aqui o VOD, que é o vídeo sob demanda, né? Ele disponibiliza, ele conecta a conteúdos de forma gratuita ou que seja pago, né? Ele faz essa disponibilização. E o STFC, nós temos aqui o VoIP,
o VoIP nada mais é do que a voz sobre o IP, né? Então, é a comunicação em voz entre tecnologias iguais. Computador comunicação através de um computador com o outro, ou até mesmo uma comunicação de um computador para um telefone fixo ou móvel. Mas veja que é só a chamada, né? O recebimento já sai dessa característica do VoIP aqui. Então, é muito importante ressaltar isso, né? Esses 3 serviços aqui que eu citei, eles são típicos serviços de valor adicionado. São típicos serviços de valor adicionado. E, mais especificamente, com exceção aqui do SCM, o VOD e o VoIP, o vídeo sobre demanda e a voz sobre IP, eles são classificados tecnicamente como OTTs, né? On the top. São aqueles serviços que só têm condições de serem prestados acima da camada, acima do protocolo IP. Então, eles só têm condições de existir, né, de ser prestados sobre esta condição. Então, vale considerar aqui, e o serviço de conexão à internet não entra nessa categoria. Os serviços de valor adicionado, eles são isentos de tributação pelo Estado, e alguns deles, como, por exemplo, o serviço de conexão à internet, é isento de tributação municipal, já que não está incluso, este serviço especificamente não está incluso na Lei Complementar 116, tá? No anexo da Lei Complementar 116, que dispõe sobre o ISSQN, ok? Nem todos os serviços de valor adicionados estão inclusos, constam no anexo 3, no anexo da Lei Complementar 116. Então, é muito importante que você faça essa verificação. No caso do serviço de conexão à internet, ele não consta no anexo da Lei Complementar 116. Logo, sobre este serviço, não incide o ICMS nem o ISS. E na medida que não é exigível do serviço de valor adicionado a emissão da nota fiscal, a tributação federal será feita com base na nota de débito, no recibo ou no boleto, tanto na parte emitente quanto na parte recebedora, ok? Agora eu trouxe para vocês 2 exemplos muito interessantes sobre essa parte da arrecadação. Eu trouxe aqui um exemplo de um provedor de internet que tem um faturamento de R$40 mil por mês. Ele tem um faturamento de R$40 mil por mês. Vamos anotar esse exemplo aqui. R$40 mil por mês. 40 mil por mês. Ele tem um acumulado aqui de R$468 mil. E isso gera para ele um imposto mensal, de R$3,5 mil. 3,5 mil reais. Isso daqui equivale a 8,76% de alíquota, ok? O que acontece? Nesse formato aqui, a empresa está faturando o plano de internet, considerando que ele é um serviço de telecom. Então, sobre o valor total dos planos, né, toda a receita de telecom, ela está pagando aí uma alíquota de 8,76, e isso está dando R$3.500 todos os meses de impostos, ok? Agora, vamos analisar isso com relação a esse conceito que a gente viu agora. Se eu sei que o meu plano de internet ele é composto de um serviço que é serviço de conexão à internet, que é um serviço de valor adicionado, mais o serviço de comunicação multimídia, que é um telecom, e se eu fizesse uma estruturasse isso e particionasse o valor do meu plano de internet entre SCI e SCM. Vamos usar um exemplo em que eu encontrei um resultado que aqui, num plano de R$100, R$50 seria de SCI, referente, seria minha receita de SCI, e os outros R$50, minha receita de SCM.
Eu trazendo esse exemplo para este exemplo aqui, veja o que nós teríamos. Nós teríamos o seguinte. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bonitinho. Nós teríamos o seguinte. Se eu tenho uma receita de 40 mil mês, então aqui a minha receita de SCM, considerando que eu dividi ao meio, né, entre esses dois serviços, a minha receita de SCM seria 20 mil reais. E a minha receita de SCI seria 20 mil reais. O meu Telecom, o meu SCM aqui, eu vou faturar ele a uma alíquota de 8,76%. E o meu SCI, que é um serviço de valor adicionado, não incide o ICMS nem o ISS, sobre ele iria incidir 6,57%. Desse modo, neste exemplo que estamos analisando aqui, a empresa faria uma economia mensal de R$ 437. R$ 437 todos os meses. Em um ano, nós estamos falando de quê? Se fosse 10, seria 4.300. Nós estamos falando de, no ano, a empresa economizaria 10 mil reais. Faz sentido para você isso? Faz sentido? Agora vamos analisar um segundo exemplo de uma empresa que também está no Simples Nacional, porém ela já está numa faixa de faturamento um pouco mais elevada. Neste exemplo, nós teríamos aqui um faturamento mensal de 200 mil reais, um acumulado de 2,5 milhões e um valor de imposto de 28 mil reais. 28 mil reais de imposto por mês. Isso aqui equivale a uma alíquota de 14. Deixa eu dar uma colinha aqui. De 14,39%. 14,39%. É uma empresa que está no Simples, né? E aqui ela está na 5ª faixa do Simples Nacional. Se eu aplicar esse mesmo exemplo que eu dei aqui, gente, é só um exemplo, ok? Você precisa fazer um estudo matemático para você chegar nessa resposta. E outro detalhe, cada provedor vai encontrar a sua resposta, porque cada um investe num nível de tecnologia, tem uma organização, tem uma estrutura, ok? Então, não se espelhe no seu colega. Cada empresa vai ter aí o seu resultado pessoal, é individual, ok? Então, trazendo essa analogia aqui para esse segundo exemplo, o que nós teríamos? Nós teríamos aqui um SCM, vou até mudar a cor aqui. Nós teríamos aqui um SCM, 100 mil reais. Nós teríamos o SCI, também 100 mil reais. 100 mil reais aqui. O SCM, esses 100 mil reais de SCM, ele iria incidir os 14,39%. E o SVA, o SCI, que é um SVA, incidiria apenas os impostos federais, que cairia então para 10,73%. Olha a economia que você teve aqui. 4,5% de redução de imposto. Faz sentido? Está fazendo sentido para você? Pois é. Isso aqui representa uma economia, de 3,5 mil reais por mês. Agora, multiplica esses 3,5 mil reais por mês por 12 meses. Olha só para você ver que bonito não seria.
40 mil reais aí no ano de economia, aproximadamente, você estaria tendo só de você fazer dessa forma. Faz sentido para você isso? Agora vamos pensar numa empresa que está fora do simples, né? Todo o serviço de telecom vai incidir o ICMS, o PIS, COFINS, IRPJ e o CSLL. Todo serviço de telecom vai incidir isso daqui. Quando a empresa está fora do simples, seja lucro presumido, seja lucro real, de cara ela vai ter aqui o seu ICMS lá na casa dos 25% a 37%. Em Minas Gerais é 30%, 27% só de ICMS. E isso é bastante assustador, muito representativo. Então, o que eu posso dizer para você? Eu posso dizer para você o seguinte: a partir do momento em que você entende o conceito do serviço que você está vendendo e você aplica esse conceito internamente, você já começa a construir aí uma história de um conjunto de impostos, que nada mais é do que uma obrigação, né, de impostos que você tem que pagar, de uma forma bem enxuta. E isso faz com que você chegue num momento muito especial, que é a sua saída do simples. Se você é uma empresa que está em ascensão, quer ser o top ali da sua região, quiçá o primeiro, né? Você vê que a sua empresa tem probabilidade de crescer e de se desenvolver, o lucro real espera por ela. Então, é muito importante que você, mesmo que ela esteja ali pequena, né, na sua margem de faturamento ainda baixa lá, sem ter que pensar nisso, você já comece a se organizar para você lidar com isso, criar uma história dentro do seu provedor de internet, de forma que te dê sustentabilidade, que te dê coerência, que te dê embasamento, que você tenha a origem da sua operação. Tudo isso vai amenizar o seu risco. E quando você toma conhecimento disso e lida com isso de uma forma clara dentro da sua empresa, você ameniza os riscos, né? Eu sei que muitas empresas ela têm medo de ser fiscalizado. Quando você ouve falar sobre este assunto aqui, morre de medo de ser fiscalizado. Mas olha o quanto positivo. Quando você olha para a realidade, para o conceito real daquele serviço que você presta, e você aplica isso dentro da sua empresa, você cria uma estrutura interna para você lidar com esses serviços de forma diferente, o seu risco ele cai embaixo. Porque você aprende a lidar com esse serviço, você sabe do que você está falando. Então, é muito importante que você conheça as bases legais, que você crie embasamentos matemáticos até, para você chegar na sua resposta e ter coerência, né? Quanto mais incoerente, quanto menos você sabe falar do assunto, maior é o seu risco, porque o Estado ele pode se sentir lesado com relação a isso, ok? Uma outra questão muito importante que eu vejo acontecer é o provedor me dizer que ele não sabe como chegar nisso daqui, nessa resposta. Existem várias formas de você chegar nessa resposta. Eu já gosto de partir logo para o simples, aquilo que é mais fácil de você resolver e embasado legalmente, matematicamente falando, né? Então, a partição do serviço entre serviço de conexão à internet e o SCM, ela precisa ser simples. É só você fazer uma reengenharia reversa ali no seu preço, que você vai chegar numa resposta totalmente justificável para você trabalhar com ela, ok? E um outro ponto também é o respaldo jurídico. Eu vou mexer com isso, eu posso chamar a atenção da fiscalização, porque vai envolver o Estado. Gente, o respaldo jurídico ele é importante, sabe por quê? Porque você não fica esperando a possibilidade de você ser fiscalizado. Se é um assunto que é discutido e há interessados nesse assunto, principalmente o Estado, tem muito interesse nisso, antecipa essa discussão, se prepare para essa discussão, entre com uma petição no judiciário, né? Tem a Abrint, que é uma associação de provedores de internet, não sei se vocês fazem parte dessa associação, mas a Abrint, ela entrou com ações em todos os estados brasileiros e já conseguiu liminar favorável
já para uns 12 estados, se eu não estou enganada no número, né? Então, se você é associado, pode procurar por ela que você vai se beneficiar dessa ação, ok? Dessa liminar, inclusive. E você também, se você quiser, você em paralelo a isso, você pode buscar pelo seu respaldo próprio da sua empresa, né? Entrando com uma petição aí no judiciário, argumentando sobre essa prestação de serviço e baseada na norma 4, Lei Complementar 116, 1 a 334, é o que sustenta isso que eu estou compartilhando com você aqui, tá? Agora, o que eu vejo muito acontecer, que eu quis dar um exemplo lá no efeito manada, é que as operadoras que são proibidas de vender o serviço de conexão à internet, ela cobra pelo serviço de SCM, ela fatura a SCM. Então, o que eu vejo é quase que unânime acontecer são as empresas faturando o plano de internet como se ele fosse um serviço de telecom. Tá? Isso não seria a forma correta de se fazer, mas eu diria que seria a forma mais confortável, talvez, porque o Estado está feliz, você não vai precisar se preocupar com nada por enquanto, e assim você vai fazendo dessa maneira. As operadoras fazem assim, eu vou fazer também, né? Só que à medida em que você vai crescendo, que o seu negócio vai tomando uma proporção maior, isso vai ficando cada vez mais pesado, ok? Então é importante a gente encarar a realidade o quanto antes, que vai fazer toda a diferença. Um outro ponto que eu vejo muito acontecer é a empresa entender que existem dois serviços diferentes, e aí na hora de executar o faturamento, ela emite uma nota fiscal, a nota fiscal de telecom, seja a 21 ou a 22, e ali ela destaca plano rosa SCM, 40, 50 reais, plano rosa SCI ou SVA, 50 reais. Só que ela não entendeu que isso não é o suficiente e que ela precisa, na hora de fazer o lançamento disso, que ela precisa identificar a parte que não incide o ISS. E aí ela acaba pagando o ISS dessa forma, tanto para aquele serviço que ela destacou como SM, quanto para aquele serviço que ela destacou como SCI, como SVA, por exemplo, que é o que eu vejo acontecer. E o detalhe, ela ainda deixou vulnerável, porque ela não tem autorização do Estado para faturar outros serviços na nota fiscal de telecom. Ela simplesmente vai lá e faz isso. Então, o Estado pode usar esse argumento contra a prestadora. Então, fique muito atento nisso. Você não pode usar a nota fiscal do Estado se você não tem autorização dele para isso. E se você quer faturar o serviço de conexão à internet, que é um serviço de valor adicionado, que o Estado quer cobrar ICMS sobre ele, dificilmente ele vai te autorizar a usar a nota fiscal de telecom para isso. Então, fique bastante atento nesse sentido. E um outro ponto que eu vejo é justamente com relação ao particionamento desses valores. O que muito aconteceu logo no início, quando as prestadoras viram que era possível fazer essa economia, o plano de internet custava R$100. Ela faturava R$10 como SCM e R$90 como SCI. Aí, sobre R$90, ela não pagava nem o ICMS nem o ISS. Quando o Estado percebeu isso, ele caiu em cima, porque para ele tentou provar de todas as maneiras que o SCI é um serviço de telecom. Graças a Deus, ou melhor dizendo, o bom é que uma lei estadual não sobrepõe uma lei federal e isso não teve muito efeito, mas ele fica na cola da galera aí para fiscalizar isso daqui por conta disso. Porque a empresa ela não soube justificar por que o SCM custava, né, tinha um valor, uma receita de R$90 e o SCM de R$10. A empresa não tinha, foi simplesmente um chute, uma maneira ali que ela utilizou para poder fazer esse particionamento, mas sem nenhuma justificativa, sem nenhum embasamento aqui. Tá? E isso prejudicou bastante. Então, não faça isso de qualquer maneira, ok? Procure uma forma matemática que justifique isso e que te dê um respaldo jurídico para que você consiga lidar com isso da melhor maneira possível. A forma correta de você faturar esse serviço
é da seguinte maneira: você faturar o serviço de SCM através da nota fiscal de telecom, seja o modelo 21 ou o modelo 22, e é importante ressaltar o seguinte: esses dois modelos de nota, ainda que parecidos, eles têm interpretações diferentes também, dupla interpretação, inclusive. Então, a gente passou logo no início, quando saiu essas notas, a gente se deparou com o seguinte fato: a gente procurou validar qual seria a nota, qual das duas notas o provedor deveria utilizar para faturar o serviço de SCM, e foi difícil ter essa resposta, porque as respostas que a administração fazendária nos dava não tinha validade jurídica. E o que a gente queria era justamente validar isso. Então, quando a gente conseguiu essa resposta, foi por escrito, escrevemos uma carta formal, listando ali todos os quinais para poder ter essa resposta, e eles então nos orientaram a utilizar o modelo 22. O que nos chamou bastante atenção e nos deixou com o pé atrás, inclusive, foi que um provedor aqui da região, próximo da gente, 40 quilômetros de distância, no mesmo estado, fez exatamente o mesmo procedimento, fez a consulta, e o Estado, a administração fazendária, orientou ele a utilizar o modelo 21. E aí a gente percebeu essa divergência aí de interpretação, e a partir daí a gente recomenda a todos vocês a fazer essa consulta formal por escrito. Por mais que a fiscalização é uma coisa que pode não acontecer, mas se acontecer, você evita aborrecimentos aí, se antecipando, utilizando desse respaldo jurídico aí, para você ter menos um problema. Tá? E com relação ao serviço de conexão à internet, você vai faturar sem pagar o ICMS e sem pagar o ISS. Para isso, você pode utilizar a nota de débito, um boleto ou um recibo para justificar esse valor, e é muito importante que isso conste, né, nos documentos para você fazer toda a amarração dessa tratativa. Perfeito? Uma outra questão agora é o seguinte: são três pontos que você precisa fazer para que você tenha sucesso nessa tratativa, em faturar o serviço de valor adicionado, serviço de SM separado de SCM. Então, você precisa seguir 3 passos aí de muita relevância. O primeiro é desenvolver um método para particionar o valor do plano de internet entre SCM e SCI. É muito importante que isso tenha lógica, tenha embasamento matemático, que a sua estrutura fique bem fundamentada para que você tenha origem e não reste dúvida a nenhum interessado quando eles quiserem analisar qualquer dado seu a esse respeito, tá? É importante que isso conste também no seu balanço e tudo mais. Toda a sua documentação contábil, tudo alinhado com essa tratativa fiscal. E um outro ponto é buscar um respaldo jurídico a nível estadual, tá? Para que você, então, se precavenha e antecipa a discussão, seja fazendo parte de uma associação que já tem uma liminar aí no seu estado, tem a Abrint, como eu já citei, tem a Abramult também, que também tem liminar, e você pode buscar pelo seu respaldo jurídico. Isso vai ser muito favorável para você, vai te dar uma certa tranquilidade. Você já discute o assunto antes, já resolve tudo, e isso vai seguir uma vida aí muito mais tranquila. Um outro ponto, um terceiro ponto relevante é que se você tem um cliente que é uma pessoa jurídica, isso vai ficar mais evidente, né? No caso da pessoa jurídica, é importante você comunicar ela da forma de faturamento. Como é a sua forma de faturamento? Que o seu plano de internet é dividido entre SCM e SCI, e que eles são faturados de forma diferente, com documentos diferentes para fazer aí o recolhimento dos impostos. Uma vez que você faz isso, evita discussão, evita travar o seu faturamento, e a empresa vai receber isso com mais facilidade. Afinal de contas, a lei permite você a fazer isso, a trabalhar dessa maneira, quando aquele serviço não tem uma nota fiscal específica para ele, como é o caso do serviço de conexão à internet, ok? Então, essas são as 3 dicas que eu dou para a gente fechar. Agradeço imensamente. Até o próximo episódio.